E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz a leitura de arquivos de texto no Java. Tem várias formas de você fazer isso, tem muitas mesmo, mas eu vou te mostrar duas que eu acho que vai te servir muito bem. Então, primeiro aqui, eu vou criar um arquivo que vai ser, por exemplo, nomes ou usuários.txt. Aqui vamos colocar, por exemplo, João, Maria e Carlos. A primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual o caminho absoluto desse arquivo. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito no meu arquivo, copy path. Isso aqui vai copiar o caminho absoluto. O que é caminho absoluto? Se eu der um Ctrl V aqui, vai mostrar o caminho absoluto desse arquivo. Esse caminho absoluto é partindo da partição. Então, por exemplo, imagine que você tem um arquivo lá em C2 pontos, sei lá, arquivo de programas e, sei lá, meus projetos e um projeto A. Esse é o caminho absoluto. É a partir da partição, por exemplo, D2 pontos, e ele vai percorrendo cada pasta até chegar no meu arquivo em específico. Então, com certeza, aí no seu computador, quando você copiou aqui o caminho, o copy path, vai estar diferente esse caminho aí para você, porque seu computador tem pastas diferente do meu. Se tiver igual, tá meio estranho, mas você entendeu. Então, esse é o meu caminho absoluto. É diferente de caminho relativos. Daí é um papo para outra hora. Então, com esse caminho, eu vou criar aqui um arquivo, na verdade, uma string, caminho arquivo, e eu vou colocar esse conteúdo aqui dentro. Aqui, perceba que ele já deu um erro. Por quê? Porque quando você coloca uma barra para a esquerda, o Java vai pensar que você quer colocar algum caractere de, por exemplo, de quebra de linha, de tabulação, que são /n, /t e vários outros. E ele tem esse padrão de barra para a esquerda e um caractere na frente. Então você precisa falar que quando você coloca essa barra, você não quer colocar um caractere especial. Você quer colocar literalmente a barra. E como que você faz isso? Simplesmente você coloca mais uma barra na frente. Então, aonde tem apenas uma barra, percebe que ele até mudou a cor da próxima letra aqui, ó. Vamos colocar uma barra a mais, ó. E dessa forma ele vai sumir o erro. Ou eu posso fazer de uma forma mais elegante. Ao invés de barra para a esquerda, eu coloco a barra para a direita. E apenas uma já resolve. Posso apagar esse comentário aqui. E agora eu vou criar o try, o catch. Aqui vamos colocar exception, erro. E agora vamos colocar o seguinte. Dentro do try vai ficar todo o código responsável por ler o arquivo. E dentro do catch vai tratar o erro caso esse try aqui retorne algum erro. Deu um throw error aí. Então aqui nós vamos colocar sysout. Vamos colocar um nome, uma mensagem bonitinha. Deu ruim. E na linha de baixo vamos imprimir erro.getMessage. Se você não está entendendo o que é esse try, catch, esse exception, eu recomendo que você pause esse vídeo e vai nessa aula aqui que eu explico tudo o que é exceção, erro, tratamento de exceções e try catch. Então vai lá e assiste, que é extremamente importante você dominar esse conteúdo aí. Agora, eu coloquei um ponto e vírgula a mais aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um objeto do tipo bufferedReader. Ele já tem importou aqui. E vamos colocar o nome de leitor. É igual a new. Aqui, vamos colocar esse bufferedReader aqui de fora. Melhor. E ele vai receber um valor nulo. E aqui dentro eu vou colocar leitor é igual new bufferedReader. O que é esse bufferedReader? Aqui, peraí, posso apagar isso aqui. Lucas, o que é esse bufferedReader? Esse bufferedReader é uma classe que ela representa qualquer tipo de entrada de dados. O que é uma entrada de dados? Pode ser o seu teclado, pode ser um arquivo de texto que você está lendo, pode ser sockets, que é quando você está usando comunicação por internet, e
outros exemplos aí. Então esse BufferedReader é uma classe genérica que ela serve para você manipular a entrada de dados. E como ela é genérica, você precisa falar para ela qual o tipo de entrada que você quer ler. Então você precisa passar um leitor específico para um tipo de entrada. Como nós queremos ler arquivos, nós vamos usar um cara chamado FileReader, que é esse cara aqui, ó. FileReader, leitor arquivo é igual a new FileReader. E esse leitor arquivo eu coloco dentro do meu BufferedReader. Aqui eu preciso falar qual que é o caminho do meu arquivo, que é a minha variável caminho arquivo. Então, olha, criei um FileReader, que é um leitor de arquivo, e passei dentro do construtor desse BufferedReader. Agora, como que eu faço para me ler cada linha desse arquivo usuários? É muito simples. Eu vou fazer leitor.readLine. O que é readLine? Read, ler, line, linha. Então, ler linha. Então, você vai usar esse BufferedReader sempre quando você quiser ler arquivo grandes, linha por linha. Então, esse BufferedReader é o cara perfeito quando você quer ler um arquivo muito grande. E ele é bem otimizado para isso, tá bom? Mas é claro que se tiver um arquivo pequeno, você pode usar ele também, que vai servir muito bem. Só que você vai ver que ele é um pouco meio verboso para você fazer essa leitura. Tem uns jeitos mais fáceis quando é um arquivo mais pequeno. Mas vamos seguindo aqui. Então, leitor readLine. Esse readLine é um método que retorna uma string. Essa string é o conteúdo que foi lido. Então, eu preciso armazenar essa linha. Então, string linha. Então, ele leu essa linha. E eu vou imprimir linha. Vou executar. Imprimiu João. Olha que legal. Então, ele imprimiu a primeira linha João. Uai, Lucas, mas por que ele não imprimiu Maria? Porque eu li apenas uma linha. Esse readLine, ele lê a próxima linha. Então, se eu quiser ler Maria aqui, eu preciso chamar de novo esse método. Então, eu vou fazer linha é igual leitor.readLine e agora eu imprimo o novo valor de linha. Vou executar. Imprimiu João e Maria. E agora, como que eu imprimo Carlos? Isso. Só repetir isso aqui de novo. Opa, faltou um L aqui. Imprimiu João, Maria e Carlos. E se eu fizesse, mais uma vez, essa leitura de linha aqui? O que vai acontecer? Ele imprimiu João, Maria, Carlos e null. Olha que legal. Quando chegou em Carlos, que é a última linha, ele tentou chamar esse readLine e aí ele retornou nulo. Então, esse nulo que é retornado do readLine significa que o nosso arquivo já acabou, não tem mais linha após essa linha 3 aqui. Então, sempre que retornar null, significa que acabou o nosso arquivo. Ele leu todas as linhas. Então, seguindo essa ideia de usar o readLine para cada linha, nós podemos melhorar esse código usando uma estrutura de repetição. E como que vai ser essa estrutura de repetição? Ela precisa ser uma estrutura de repetição que vai ter a seguinte lógica. Repita enquanto linha não for null. Ou seja, enquanto tiver próximas linhas. E qual a estrutura de repetição que eu posso usar? Se eu usar o for, eu precisaria usar um contador, por exemplo. Mas vamos deixar de um jeito mais simples, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, eu posso apagar esse sysout aqui, e logo após o linha recebe readLine, eu vou colocar um while. Lembra do while? Eu sei que dificilmente você usa ele, mas ele é muito legal de se usar. O que é esse while? Significa enquanto. Então, enquanto isso aqui for uma verdade, ele vai repetir. Então, enquanto for true aqui dentro, vai repetir tudo que estiver aqui dentro. Então, enquanto a condição que está aqui dentro for verdadeira,
vai repetir isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Enquanto linha for diferente de nulo, eu vou imprimir a linha no console e vou ler a próxima linha. Posso apagar esse enquanto aqui, vamos colocar aqui em cima. Então, enquanto linha for diferente de nulo, eu vou imprimir no console e vou ler a próxima linha. Como que eu imprimo no console? Sysout, linha, boa. E como que eu leio a próxima linha? Eu vou repetir esse código aqui de novo. Linha recebe leitor readline. Então, como que isso aqui vai funcionar? Ele vai ler a primeira linha aqui de fora. Então, leu a primeira linha. Qual que é a primeira linha? João. Chegou aqui. João é diferente de nulo? Sim, João é diferente de nulo. João é um string, né? Então, isso aqui é uma verdade. Isso aqui é true. Lembra quando for true ele vai repetir? Então ele entrou dentro aqui do nosso while. E aí ele vai imprimir João no console, vai pegar a próxima linha. Qual que é a próxima linha? Maria. Maria é diferente de nulo? Sim. Então dessa forma ele vai percorrendo todo o nosso arquivo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui breakpoints, que são essas bolinhas vermelhas aqui. E vou executar, ao invés de clicar aqui, eu vou clicar em debug. E agora eu consigo executar linha por linha. Posso tirar esse breakpoint aqui. Pronto. Então, olha, o valor inicial de linha aqui começou com João. João é diferente de null? Sim. Então, ele vai imprimir João no console, ó. Imprimiu. E vai pegar o novo valor de leitor ali. Linha aqui passou a ser Maria. Então, ele vai entrar dentro do while, vai imprimir Maria. E vai pegar a próxima linha. A próxima linha é Carlos. Carlos é diferente de nulo, então ele vai entrar aqui, vai imprimir Carlos no console e vai pegar a próxima linha. Qual que é a próxima linha? Não existe. Então a próxima linha que retornou aqui é nulo. Nulo é diferente de nulo? Não. Então perceba que ele não vai entrar dentro desse while. Então ele saiu ali e viveu feliz para sempre. Então ele imprimiu todo o nosso conteúdo do arquivo. Perceba que é muito fácil isso aí. Então, dessa forma, nós conseguimos percorrer todo o nosso arquivo. Se eu colocasse aqui um arquivo que não existe, ele vai disparar uma exceção e vai cair dentro do nosso cat aqui. Então, olha, vou colocar aqui um breakpoint e um breakpoint aqui. Vou executar como debug. Ó, vou passar dessa linha. Deu erro. Ele não executou essas linhas aqui. E foi para o nosso cat. E ele vai imprimir a mensagem do erro, falando que o arquivo não existe, e vai encerrar nosso programa. Então, por isso que nós precisamos usar o try-catch, para tratar esses erros. Outra coisa que nós precisamos fazer é sempre que você usa um buffered reader ou uma classe para escrita de arquivos, nós precisamos fechar essa comunicação com o arquivo. Como assim, Lucas? Lembra quando você usava o pendrive e você escrevia arquivos e salvava no pendrive? Você clicava lá no ícone do Windows para ejetar o pendrive com segurança? É mais ou menos aquela ideia. Quando você dá o close aqui no leitor.close, você está falando que aquele arquivo pode ser fechado com segurança. Seria mais ou menos essa ideia. Quando você faz o close, você libera os recursos do sistema relacionados a esse arquivo e também você fala para os outros programas, olha, esse programa aqui eu terminei. Se vocês quiserem usar, pode usar porque eu não estou usando mais, está liberado. E também, quando você faz isso, você está garantindo, vamos supor que se você estivesse escrevendo no seu arquivo, você está garantindo que tudo que você modificou naquele arquivo vai ser salvo corretamente no disco. Então, esse é um dos motivos de você usar o close sempre. Então, é uma boa prática, sempre quando você lê arquivo e escrever, coloca o leitor.close, ou outro nome que você colocou aqui nesse buffered reader, lembra de chamar esse método close no final. É extremamente importante você colocar isso, é uma boa prática você fazer isso aí. Normalmente, você coloca esse close aqui dentro do bloco finally, que faz parte do try-catch. Tudo que estiver dentro do finally, aqui dentro, será executado sempre. Caso
sucesso ou caso erro, catch. Então, se o seu programa leu o arquivo bonitinho e não disparou nenhuma exceção, vai cair no finally logo depois de tudo isso aqui. Se houve algum problema na leitura do arquivo e gerou uma exceção, ou seja, caiu no catch, também vai executar o código finally no final. Então, tudo que tiver aqui vai ser executado sempre. Então, é um ótimo lugar para você deixar esse close aqui dentro. E por que eu deixei esse leitor aqui declarado do lado de fora? Se eu deixasse esse bufferedReader aqui dentro e comentasse aqui, opa, aqui faltou leitor, aqui vai dar um erro, porque quando você declara uma variável dentro de um bloco, por exemplo, dentro do try aqui, esse bloco do finally, ele não vai conseguir enxergar essa variável que foi declarada nesse escopo aqui. Então, por isso que nós criamos a referência do lado de fora, para eu conseguir enxergar, digamos assim, aqui no finally. Agora vamos executar aqui, vamos colocar o print e tudo mais. Deixa eu só tirar os breakpoints e vamos executar normal. Olha, aqui ele executou, só que agora ele está dando uma outra exceção. Ele está falando o seguinte, ó, não foi possível invocar o método close porque leitor é nulo. Olha o que aconteceu, que legal. O leitor começou com valor nulo e aqui ele tentou executar esse close, só que leitor é nulo. Então o que nós precisamos fazer aqui? Uma verificação aqui, se leitor diferente de nulo. Leitor.close. Só isso. Vou executar, pronto. Agora ele mostrou aqui, deu ruim e imprimiu o nosso erro.getMessage. Eu poderia colocar aqui uma mensagem mais sugestiva. Houve um problema ao ler o arquivo. Pronto, imprimiu a nossa mensagem aqui, bonitinha. Mas você deve estar pensando, nossa, que tanto de código só para ler um arquivo. Mas calma que eu vou te mostrar como que você pode melhorar esse código aí. Primeira coisa, você pode melhorar esse try catch aqui quando você está usando um reader, que é usar um try with resources pattern, que é um padrão para você usar o try catch, que ele já vai chamar o nosso close para a gente, sem a gente precisar colocar o leitor.close. Então nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui um try catch exception erro e não vou colocar o finally. Agora aqui eu vou fazer diferente. No try nós vamos criar um parênteses, olha que legal e loucura, né? Nós vamos declarar bufferedReader aqui dentro, olha que massa. Então nós vamos colocar bufferedReader leitor é igual new bufferedReader e aqui dentro vamos colocar o nosso new file reader. Dessa forma. Olha que louco. Quando você faz isso aqui é uma forma de você vai usar isso aqui. Se der erro, vai cair no catch. E quando você terminar de usar esse recurso, esse resource, ele vai dar um close pra gente automaticamente. Então a gente não precisa preocupar mais com o leitor.close. Justamente porque nós estamos usando esse padrão aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar esse código aqui. Aqui ele está dando erro porque está duplicado. Vou copiar aqui essa mensagem do erro. E posso apagar esse código aqui. Ele está dando erro porque eu criei aqui antes o leitor. Vou executar. Pronto. Aqui houve um problema ao ler o arquivo, né? Vamos remover aqui esse conteúdo aqui de erro. Vamos executar. Está aqui João Maria Carlos. Então, olha o tanto que já melhorou o nosso código. Então, quando você declara o nosso bufferedReader dentro desse parênteses, nós estamos usando esse padrão try with resources, que aí ele dá o close automaticamente para a gente quando nós não estamos usando no final. Então, vamos continuando aqui. Como que nós podemos melhorar esse código ainda mais? Eu poderia aqui criar uma classe chamada arquivo.java. Aqui eu vou criar um método que vai retornar uma string, ler. Nosso método ler, ele vai receber um caminho do arquivo
E aqui eu vou fazer a leitura do nosso arquivo. Então eu vou copiar tudo isso aqui e colar aqui dentro. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada conteúdo, que vai receber uma string vazia. E vou retornar conteúdo aqui no final. Agora eu quero fazer o seguinte. Sempre que eu ler uma linha, eu vou adicionar dentro da minha string conteúdo o conteúdo da linha. Então eu preciso colocar isso aqui, ó, João, quebra de linha, Maria e Carlos. Isso dentro da string conteúdo. Então como que eu vou fazer isso? Conteúdo, que é a minha variável aqui, vai receber o valor anterior dela, que é conteúdo, mais o novo valor de linha e uma quebra de linha no final. Ou eu posso simplesmente fazer mais igual isso aqui, que é a mesma coisa. Quando você repete o valor da variável, você coloca mais igual, por exemplo. Então, conteúdo mais igual a linha mais quebra de linha. Vamos testar? Eu posso apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. String resultado vai ser... aqui vamos criar aqui arquivo. E aqui resultado arquivo.ler caminho arquivo. E vou imprimir resultado aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou remover esse println, porque eu não quero mais imprimir linha por linha no meu console. Posso remover esse comentário aqui. E vou executar. Aqui posso apagar esses imports aqui. Pronto, imprimiu Maria, Carlos e null. Deixa eu ver por quê. Eu esqueci o seguinte, ó. Aqui em conteúdo, eu vou colocar antes. Por quê? Ele está pulando a primeira linha, que seria João. Então eu vou colocar conteúdo vai receber a linha aqui antes de ler a próxima linha. Então, vou executar. Agora imprimiu João, Maria e Carlos. Perceba que ele está imprimindo uma quebra de linha no final. Isso aí não é legal. Poderia colocar que depois de linha, se linha for diferente de nulo, ou seja, a próxima linha, vamos colocar conteúdo mais igual quebra de linha. E eu posso tirar isso aqui. Vou executar. João, Maria, Carlos e não imprimiu a quebra de linha. Um detalhe importante. Bebam água e se estiver gostando, deixa aqui um like, porque vai ajudar muito. E se já tiver alguma dúvida ou estiver gostando, qualquer coisa, comenta aí embaixo, beleza? Vamos seguindo aí. Agora, o que eu posso melhorar nesse código aqui, desse método ler? O tratamento de exceção está sendo feito dentro desse método. E isso pode ser um problema, porque eu estou colocando uma mensagem aqui que talvez não é útil para um determinado momento ali, para uma determinada ocasião. Imagina que eu quero ler um arquivo e eu não quero imprimir essa mensagem no console. Eu quero exibir uma janela na tela falando, deu um problema aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso falar para essa exceção que foi capturada aqui no catch, para não imprimir essa mensagem, e eu quero mandar essa exceção para um outro try-catch externo, que não está dentro dessa classe arquivo aqui. Pera, tá confuso, Lucas? Vamos lá. Dentro dessa classe arquivo, caso dê algum problema, eu não quero ficar responsável por esse problema. A classe arquivo não está nem aí para essa exceção. Eu quero jogar essa bucha, esse problema, para um outro cara aí, para alguém pegar isso aí e resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um throws, na verdade, throw, sem o S, erro. O que é esse throw erro? Imagina que eu sou a classe arquivo. Chegou em mim um problema. Peguei esse problema. Opa, eu não quero ficar com esse problema para mim não. Eu não quero resolver esse BO não. Eu quero mandar para outra pessoa resolver. Eu dou um throw, arremessar, para outra pessoa, no caso, uma outra classe, para ela pegar esse problema e resolver. Então, essa classe arquivo aqui, ela não vai tratar esse erro. Eu quero que outra classe seja responsável por esse BO aí. Então eu vou fazer um throw erro. Além de fazer esse throw erro, eu preciso colocar aqui na frente do meu método um carinha chamado throws. E agora eu vou colocar essa classe aqui, exception, aqui em cima também. Olha que legal. Dessa forma, eu estou falando o seguinte, olha, o método
ler, ele pode disparar exceções, né, que seriam exceptions ou exceções do tipo exception. Se aqui tivesse uma outra classe aqui, por exemplo, IOException, eu poderia falar que ele pode lançar uma exceção do tipo IOException. Então vamos deixar de uma forma simples. Exception. Tá confuso? Coloca tudo que tiver aqui dentro do catch, exception, coloca aqui também, exception também. Agora lá no app, eu vou executar, ele está funcionando normal. Vou colocar aqui qualquer coisa e vou executar, e ele deu um erro, e esse erro é relacionado a uma exceção que não foi tratada. Então eu não estou tratando esse erro que foi arremessado aqui na classe app. A classe app agora é responsável por tratar esse erro. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou fazer um try catch de novo aqui. Vou colocar esse código aqui. E agora eu vou tratar a exceção que foi recebida aqui, que foi disparada para mim. Então eu peguei essa exceção que veio lá do método ler e agora eu vou imprimir o erro que eu quiser. Então, por exemplo... Não posso. Então vamos colocar aqui, deu ruim ao quadrado. Vou executar. Cadê? Result. Tá, esse daqui é relacionado à extensão. Deu ruim ao quadrado. Ou eu posso colocar uma mensagem na tela. joptionpane.show message dialog. Vou colocar null aqui. Vamos colocar uma mensagem. Houve um problema na leitura do arquivo. Houve um problema na leitura de arquivo. Então, olha que legal. Dessa forma aqui, quando você dá um throw, eu tenho a liberdade de pegar esse erro e usar ele do jeito que eu quiser. Se eu quisesse colocar uma mensagem no console, eu consigo. Se eu quisesse imprimir uma mensagem na tela com um pop-up, eu consigo, porque eu tenho essa liberdade de usar o método ler e o erro que foi retornado dele, eu consigo exibir do jeito que eu quiser. Então, por isso que é legal você ter essa liberdade de usar o throw e deixar a bucha para outra classe resolver. Agora eu vou te mostrar uma alternativa para você ler todas as linhas de um arquivo de texto, que é bem mais fácil que desse jeito aqui, mas tem um cenário específico para quando que você deve usar ele. O que que eu vou fazer? Posso comentar esse arquivo, vou comentar essa linha aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer string resultado vai ser... Eu vou usar uma classe que se chama files e vou usar o método read all lines. O que é esse método read all lines? Ler todas as linhas. Olha que massa. E aqui dentro eu vou passar o caminho do meu arquivo e vou imprimir agora resultado. Só que aqui tem uma diferença. Nesse read all lines, ele retorna uma lista de string, e não uma string só. Então, essa lista de string representa todas as linhas do meu arquivo. Então, cada posição dessa lista vai ser uma linha do meu arquivo. Então, eu vou colocar aqui list string. E esse list aqui faz parte do pacote Java Util. Port Java Utilist. Aqui em read all lines, ele não aceita passar diretamente o caminho do arquivo como se fosse um string. Ele espera que nós passemos um arquivo do tipo path. Então você pode fazer isso aqui, ó. Dentro do construtor, vai colocar paths no plural, paths, que faz parte do pacote java.nio. Então vou apertar enter, .get. E agora eu coloco o caminho arquivo. Dessa forma aqui. Ou se você quiser mais organizado, eu vou colocar aqui path caminhos e vou colocar esse paths get aqui. E aqui eu passo caminhos. Das Índias, tô brincando, só caminhos. Então passei caminhos aqui. Vamos executar. Deixa eu dar um clear aqui. Pronto, imprimiu João Maria Carlos e esse colchetes aqui. Sabe por quê? Isso. Porque é uma lista. Como que nós podemos resolver isso e transformar isso em uma string? Eu posso criar
uma string, por exemplo, conteúdo. Vamos colocar aqui resultado, lista, para ficar mais bonito. E conteúdo, vamos colocar que vai ser... Como que nós podemos converter uma lista de string? Então, é como se fosse um vetor, que a primeira posição é João, a segunda Maria, a terceira é Carlos. Isso é uma lista. Como que eu posso converter essa lista de string para apenas uma string? Eu poderia usar a classe string ponto join, e aqui eu vou passar o seguinte. Eu vou colocar uma string vazia por enquanto, e aqui eu vou colocar a minha lista. O que esse método string join faz? Ele vai juntar o join, juntar, união. Então ele vai juntar todo o conteúdo dessa lista e retornar uma string só e vai concatenar essa string. Então ele vai fazer João, Maria, Carlos. Ele vai juntar tudo. Vamos colocar para imprimir conteúdo. Ele imprimiu João, Maria, Carlos. Eu preciso separar. Como que eu faço isso? No join, o primeiro parâmetro é o delimitador, que vai ser o caractere de separação. Se eu quero separar por ponto e vírgula, eu posso colocar ponto e vírgula aqui. Então ele colocou o ponto e vírgula sempre aqui na separação. Como que eu faço para me separar em quebras de linha? /n. Vou colocar. Pronto, ele imprimiu João, Maria, Carlos como se fosse uma string. Olha que legal. Então dessa forma aqui, eu consegui ler o meu arquivo de um jeito bem mais fácil. Talvez você está me odiando agora. Ah, Lucas, eu aprendi tudo isso aqui, sendo que desse jeito aqui é bem mais fácil. Realmente, é bem mais fácil. Mas não é sempre que você vai usar ele. Tem um cenário melhor para você usar ele, que é o seguinte. Esse files.readAllLines é recomendável. Então vamos anotar aqui, ó. Files.readAllLines. Você vai usar ele para ler todas as linhas. Quando que você vai usar ele? Quando for um arquivo pequeno. Já esse buffered reader, ele é mais complexo de escrever, realmente. Mas ele é ótimo para ler arquivos gigante, né? E quando você precisa ler linha por linha, ou talvez você quer fazer algum tratamento, então esse buffered reader é o ideal. Agora, quando você quer apenas ler um arquivo pequeno ou coisa bem simples, que é linha por linha, ou desculpa, quando você quer ler todas as linhas de uma vez, usa esse files.readAllLines. Então, com esse kit, digamos assim, com esses dois métodos, eu acho que vai te atender bem aí nos seus projetos. Então, esse é o conteúdo de leitura de arquivos, eu espero que você tenha gostado. Igual eu falei, eu mostrei duas formas de como que você faz isso no Java, mas tem várias opções que você pode fazer isso aí, cada um com sua particularidade. Mas eu mostrei essas duas aí que eu acho que vai te atender bem nos seus projetos. Se tiver dúvida, pode comentar aí, que eu vou responder com o maior prazer, ou você pode postar lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição também. Ah, mais uma coisa, agora nós temos essa novidade aí, que é as canecas, para quem é inscrito no canal. Então, se você tem interesse, o link está na descrição. Nós temos dois modelos, essa totalmente branca e essa aqui branco com preto, que também ficou animal. Então, galera, é isso. Muito obrigado. Ah, não esquece, se gostou do vídeo, deixa aquele like e qualquer coisa pode comentar aí. Fechou? Valeu e até a próxima.